Hello, my dear. How are you doing today? Eu sou a professora Joilma, da disciplina de inglês. Estou aqui para mais uma videoaula do projeto Estude em Casa Itabaininha. No outro vídeo, nós aprendemos a como utilizar o adjetivo em inglês. E hoje nós vamos continuar aprendendo a formar frases. Só que agora, além de aprendermos a fazer a frase afirmativa, vamos também aprender a construir uma frase negativa e interrogativa usando o verbo to be. Vocês lembram na outra videoaula, quando a gente falou sobre a forma afirmativa, que primeiro quem vinha? O sujeito, depois o verbo to be, depois o complemento. Na forma negativa, ela é semelhante à afirmativa. A única diferença é que nessa frase vocês vão ter que colocar a negação not, que significa não. E onde? Em português, nós colocamos o não antes do verbo. Por exemplo, eu não sou um estudante. Em inglês, você vai colocar o não depois do verbo. Então vai ficar I am not a student. Como vocês podem ver aí nos slides. Veja que tem I am not a student, you are not a student e por aí vai. Quando nós queremos fazer perguntas em inglês, que é a forma interrogativa, além da gente colocar a interrogação no final, em inglês você precisa inverter a ordem entre sujeito e verbo. Na interrogativa, quem vem primeiro é o verbo, para depois vir o sujeito. Por isso que a frase vai ficar: Am I a student? Are you a student? Is he a student? Is she a student? Is it a cat? E por aí vai. Outra coisa, com relação aos slides, vocês vejam que eu sempre coloquei o complemento sempre a student, mas com o pronome it, vocês observem aí que eu mudei, eu coloquei a cat. Espero que vocês lembrem que eu tive que mudar, porque o it é usado apenas para animal e objeto. Então, fazendo uma rápida revisão, frase afirmativa, sujeito, verbo, complemento. Frase negativa, sujeito, verbo, not, mais o complemento. Forma interrogativa, primeiro o verbo, depois o sujeito, o complemento e a interrogação final. Então veja, aqui está uma frase afirmativa. Veja, sujeito, verbo e o complemento. Quando a gente passa para a forma negativa, veja que a frase está semelhante. Olha. Sujeito, verbo e o complemento. Então, o que é que diferencia? É a gente acrescentar aqui o not. Então, olha, sujeito, verbo e o not. Complemento. Quando a gente vai colocar uma forma interrogativa, além da interrogação, o que é que a gente faz? A gente pega esse verbo, coloca aqui na frente, ó. Depois, pega esse sujeito, coloca aqui, ó. Inverti. Primeiro o verbo, depois o sujeito, o complemento e a interrogação. Agora vamos a mais um exemplo. Na forma afirmativa, you are short. Passando para a forma negativa, you are, acrescentamos o not short. Agora, transformando em uma frase interrogativa, o are vem aqui para frente, o you, que é o sujeito, vem para cá. Então, fica primeiro verbo, are, sujeito, you, short. Outro exemplo, forma afirmativa, she is strong. She, sujeito, is, verbo, strong, o complemento. Passando para a forma negativa, veja que o she, que é o sujeito, está aqui, está aqui. Só que agora, depois do verbo, a gente vai acrescentar o not. Pronto, she is not strong.
Se eu passo essa frase para a forma interrogativa, eu tenho que fazer o quê? Pegar esse verbo daqui, colocar no começo da frase, ó, is, depois pego o sujeito she e coloco aqui, ó. Is she strong? E a interrogação no final. Só que em inglês, se vocês forem observar em anúncios de jornais ou então em livros, geralmente eles usam mais a forma contraída do que a forma normal. E como é que nós construímos esse tipo de frase, né, chamada de contraída? A contraída é você juntar duas palavras em uma só. Então, por exemplo, se eu digo I am, eu tenho que cortar a primeira vogal do verbo. No lugar desse corte eu coloco um apóstrofo e acrescento o restante que sobra, que no caso é o N. É mais fácil de escrever e é mais fácil também de falar. Ao invés de você dizer I am, você vai dizer I'm, né? E assim para os demais. You are, eu vou cortar o A, que é a primeira vogal do verbo. No lugar eu vou colocar um apóstrofo e o restante que sobra. Então vai ficar ear, tá? Já a forma negativa, você pode também fazer de duas maneiras. Ou você coloca ela na forma normal, I am, not you are, not he is not. Ou então na forma contraída. O I am é do mesmo jeito que eu falei a instante, da afirmativa. Eu coloco o I, o apóstrofo e o M. Eu só posso cortar o A do verbo. Eu não posso juntar o am com o not. Já os demais pronomes, o you, o he e aí vai, eu posso juntar o verbo com o not, corto o O do not e coloco no lugar um apóstrofo. Então vai ficar you aren't. Para o he, junto o is com o not, faço do mesmo jeito, corto o O do not, coloco um apóstrofo, vai ficar he isn't. E assim sucessivamente. Essa é a forma mais usada em inglês, é a forma contraída. É mais rápida, é mais prática e é o que eles mais utilizam. Para que vocês possam observar tudo isso que eu falei com vocês com relação à forma normal, forma contraída, eu vou mostrar para vocês um trecho de um livro de um escritor norte-americano chamado de Mark Twain. O livro se chama O Príncipe e o Mendigo. Esse livro foi escrito no século XVI por Mark Twain e ele conta a história de dois adolescentes que são idênticos. Um é príncipe e o outro é um mendigo. Um dia eles brincando no pátio do palácio, eles trocam de identidade. E aí o que era príncipe vira mendigo, o que era mendigo vira príncipe. Então eu vou colocar a parte em que o pai, que era o rei Henry, ele descobre que aquele rapaz que está no palácio não é o filho dele. Está aí o trecho que eu falei para vocês do livro, o diálogo entre King, que é o rei, e Tom, que é o mendigo. I don't understand. Are you my son? No, I'm not a prince. I'm poor. Are you sure? Your clothes are not very old. They're not my clothes, they're Edward's clothes. He is poor now. Oh no, this is terrible. Is it true? Yes, it is. I'm really sorry, King Harry. You aren't my father. You're my king. Então vocês podem ver que o texto todo, ele sempre está utilizando a forma contraída. E a tradução do texto fica mais ou menos da seguinte forma. Eu não entendo. Você é meu filho? Não. Eu não sou um príncipe. Eu sou pobre. Você tem certeza? Suas roupas não estão muito velhas. Elas não são minhas. Elas são de Eduardo.
Edward, desculpe, Edward. Ele está pobre agora. Oh não, isso é terrível. Isso é verdade? Sim, é. Eu sinto muito. Rei Harry, você não é meu pai, você é o meu rei. Bem, espero que vocês tenham aprendido. Até a nossa próxima aula e um forte abraço.